Rádio Unaerp. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Nutrição em 15 Minutos. Eu sou Ana Paula Bento Lucas, sou nutricionista da Clínica de Nutrição da Unaerp e hoje nós vamos falar sobre um importante tema, sobre nutrição e diabetes. Eu estou aqui com as nossas alunas, né, do 7º período, a Giovana e a Gabriele, né. Desde já quero agradecer as meninas pela participação no nosso programa. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, eu sou a Giovana, eu tenho 22 anos, eu sou graduanda da 7ª etapa do curso de nutrição da Unaerp. Eu concluí recentemente o estágio em UAN e Tecnologia de Alimentos e eu estou desenvolvendo o meu trabalho de conclusão de curso com o tema central em diabetes. Ele traz um pouco sobre a influência do comer intuitivo no controle glicêmico de pacientes com diabetes. E também no próximo semestre eu estarei no estágio de clínica, onde ele aborda grandes pacientes que têm diabetes, então é de grande interesse para mim esse assunto. Olá, eu sou a Gabriele, eu tenho 23 anos e sou graduanda da 7ª etapa do curso de nutrição aqui na Unaerp. Eu concluí já o estágio de UAN e Tecnologia dos Alimentos e estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso com o tema central na diabetes, falando um pouco sobre a percepção do paladar para o sabor doce no diabético. Eu também vou no próximo estágio para a clínica, então esse assunto tem uma grande importância para mim, sabendo que a clínica tem grande número de pacientes com essa doença. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Bento Lucas, que é nutricionista formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ela atua como nutricionista da Clínica de Nutrição da Unaerp e está à frente de alguns projetos de pesquisa sobre doenças crônicas como a diabetes. Muito obrigada pela apresentação, Gabriele. Então, vamos lá. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a doença, né, o que vem a ser o diabetes, tá? O diabetes é uma doença crônica, né, multifatorial, e é uma doença que pode ser classificada em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Dentre eles, né, o que acomete o maior número de pessoas é o diabetes tipo 2, né, que está bastante associado à obesidade e ao sedentarismo. E é uma doença que acomete principalmente pessoas adultas e idosas, né? O controle glicêmico nos pacientes diabéticos é bastante importante, tá? Quando isso não acontece, ou quando o tratamento já é de longa data, muitas vezes o paciente cursa com várias complicações, né? Como, por exemplo, a nefropatia, né? Atinge os rins, a neuropatia diabética, a retinopatia. Muitas vezes o paciente fica mais favorável ao aparecimento, né, de algum infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, é uma doença que tem impacto muito importante na saúde das pessoas, né? E hoje, estima-se que um número acima de 400 milhões de pessoas, né, sejam portadoras dessa doença, né? Então, é realmente uma doença que tem uma prevalência muito alta na população, em todo o mundo. Então, com relação a esse tema, nós estamos interessados em saber como a alimentação ela pode contribuir com o tratamento do diabetes. Bom, a alimentação, né, a terapia nutricional, ela tem um impacto muito grande no controle glicêmico, tá? No momento em que o paciente chega para nós, lá na clínica, né, nós vamos fazer toda a investigação desse paciente, né, conhecer os seus hábitos alimentares, e não existe um único tipo, né, de alimentação, uma alimentação ideal, tá? Mas nós devemos considerar, né, o que o paciente já consome, quais são seus hábitos alimentares, culturais, a sua acessibilidade, né, em relação a custo mesmo, quanto ele pode investir na sua alimentação, né, os alimentos que ele gosta de consumir. Enfim, todos esses aspectos são bastante relevantes no momento em que nós vamos preparar, né, o plano alimentar para esse paciente. E esse plano alimentar, ele precisa ser individual, por conta de todos esses aspectos que eu acabei de comentar, tá? O carboidrato é um nutriente fundamental, né, no tratamento do paciente.
tanto em relação à sua quantidade, quanto com relação à sua qualidade. A quantidade recomendada gira em torno de 45 a 60%, né, de carboidratos da quantidade total de energia, tá? Só que essa quantidade, ela realmente precisa sempre ser individualizada. Alguns pacientes não terão um bom controle glicêmico com uma quantidade tão elevada, por exemplo, como 60% de carboidratos, né? Então, a gente precisa fazer essa individualização, tá? E aí, dentro dessa questão do carboidrato, né, a questão da qualidade, ela tem um impacto também bastante importante, principalmente na questão quando a gente fala de refeições isoladas, em refeições, por exemplo, como café, lanche da manhã, lanche da tarde, ceia, tá? Por que essa qualidade? Porque dependendo da composição desse alimento, né, gente, o alimento que contém carboidrato, ele também pode conter fibras, ele pode conter proteína, pode conter gordura, né? Os carboidratos podem variar entre amido e açúcares. Enfim, a composição ela pode ser bastante variada, né? Então, quando o paciente consome determinado alimento, se ele for um alimento como, por exemplo, uma fruta, que ela tem sua composição de sacarídeos, embora existam fibras e tudo mais, pode apresentar uma variação elevada na sua absorção do carboidrato, né? Ela pode ser moderada a absorção do carboidrato. Então, quando a gente junta esse carboidrato da fruta associado com outro alimento que contém proteína e gordura, isso facilita, né, o controle glicêmico. Então, por isso que a gente fala tanto dessa questão da qualidade. Então, o que nós recomendamos é que o paciente tenha um consumo de carboidratos que tenha uma qualidade nutricional. Então, que venha junto com fibras, por exemplo, né? Então, os principais, né, alimentos que são componentes desse grupo alimentar são os cereais integrais, né, as frutas, os vegetais, os laticínios. Então, são alimentos que a gente sempre tenta contemplar, né, e pedir com que o paciente coloque esses alimentos na sua rotina alimentar. Você trouxe sobre os carboidratos, mas com relação à quantidade de proteína e gorduras, também são importantes considerar no tratamento do diabetes? Sim, muito importante, né? Na questão da proteína, né? A proteína ela deve variar em torno de 15 a 20% da quantidade total de energia, tá? A recomendação deve ser sempre individualizada. Essa quantidade ela vai girar em torno de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso. Nos pacientes idosos, a recomendação é um pouco maior, de 1,2 a 1,5, justamente por eles apresentarem maior tendência de perda de massa muscular e sarcopenia, tá? Então, esses alimentos, né, quais são os alimentos que podem contemplar, né, o grupo das proteínas? Né, são as carnes, os leites, principalmente dando preferência para as opções com menor teor de gordura, né? Os leites desnatados ou semidesnatados, os queijos brancos, né, como a ricota, um queijo Minas Frescal Light, um queijo cottage, ovos, né? Os próprios feijões, que são proteínas vegetais, que também são importantes fontes, né, de proteína, tá? E ela também é uma fonte que vem enriquecida com fibras, né? Então, é um alimento importante para o consumo também, tá? Com relação à questão das gorduras, né? É importante que essas gorduras, nem tanto a quantidade, mas a qualidade da gordura hoje é considerado mais importante, tá? Então, o que vem ser essa qualidade, né? A recomendação é que seja principalmente de gorduras boas, como as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Onde é que está esse tipo de gordura, né? Está presente nos alimentos, como, por exemplo, no azeite de oliva, no óleo de canola, na semente, como na semente de gergelim, no amendoim, nas amêndoas, nas castanhas, né? Então, são alimentos que eles podem estar presentes, né? Eles devem estar presentes na alimentação do paciente que tem diabetes. Nós devemos incentivar esse consumo
muitas vezes através de opções como o uso de sementes em farofinhas, na forma de farofa, ou sobre as saladas, né? O uso de amendoim sempre associado com uma fruta, que seria uma excelente opção para um lanche da manhã, um lanche da tarde, ou às vezes até mesmo para uma ceia. Então, a gente precisa trabalhar com essas orientações para os pacientes que têm diabetes. E uma outra recomendação do ponto de vista da gordura, que é fundamental, é orientar para que os pacientes evitem o consumo de alimentos que sejam fontes de gordura saturada, né, que são as carnes mais gordurosas, né, essas gorduras saturadas estão presentes nos leites integrais, nos queijos amarelos, no bacon, na gordura de porco, no creme de leite, na manteiga. Então, além da gente dar preferência para essa questão dos ácidos graxos monoinsaturados, que precisa ser incentivado, nós também precisamos trabalhar com opções de alimentos que sejam mais magros, né? Então, sempre, por exemplo, no caso das carnes, incentivar preferencialmente o consumo de peito de frango. No caso das carnes suínas, né, o lombo suíno, a bisteca. No caso das carnes bovinas, o coxão mole, o coxão duro, a paleta, o patinho, um filé mignon ou um contrafilé, né, desde que a gente retire a gordura aparente, né, o consumo de ovos sem serem fritos, dando preferência para ovo cozido, né, ovo mexido, né, omeletes, enfim, os leites desnatados, tudo isso é importante, né, são orientações importantes para o paciente. Além da gente comentar sobre a questão do paciente evitar o uso de frituras, né, na sua rotina, tá? Dando preferência para os alimentos cozidos, grelhados, assados, refogados, né? E também, uma coisa que a gente sempre faz é a continha com o paciente de quanto de óleo que o paciente usa no tempero da comida, né, ao longo do mês, né? Essa recomendação não deve ultrapassar uma colher de sopa, que dá em torno de 16 ml por pessoa da família. Então, essa também é uma orientação importante, a gente sempre faz essa conta com o paciente, tá certo? Você comentou um pouquinho sobre os alimentos. Agora eu gostaria de saber sobre o fracionamento dessas refeições. É importante comer a cada 3 horas para controlar a glicose? E, por exemplo, um paciente que não tem o hábito de comer tantas vezes ao dia, qual seria a melhor conduta nutricional nesse caso? Bom, realmente, o fracionamento das refeições é bastante importante para o controle glicêmico, né? E considerando principalmente os pacientes que fazem uso de insulina, tá? Os pacientes, como que isso vai contribuir, né? Muitas vezes, quando o paciente não tem o hábito de comer várias vezes ao dia, né? Nós consideramos isso e sempre tentamos negociar com o paciente o consumo de pequenas refeições, né? Principalmente em momentos em que o paciente pode estar apresentando uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, tá? Então, a gente sempre faz, né, esse tipo de orientação bem individualizada e a recomendação para que ele não fique mais de 4 horas de jejum. Então, tentando trabalhar com essas refeições mesmo a cada 3 ou 4 horas. Mas isso é sempre combinado com o paciente de uma maneira bastante individualizada, priorizando os alimentos que ele gosta, os alimentos que ele tem em casa, que ele tem o hábito de consumir, certo? É bem conhecido que alguns pacientes sempre têm algumas dúvidas sobre os alimentos que eles devem consumir. E é verdade que o paciente que tem diabetes está proibido de comer alimentos e bebidas que contenham açúcar? Não, isso não é verdade, né? O açúcar, ele pode fazer parte, né, da alimentação do paciente diabético, desde que em pequenas quantidades e que essa quantidade de açúcar seja considerada no seu plano alimentar. A quantidade não pode ultrapassar de 5% da necessidade calórica do paciente. Isso representa em torno de 25 gramas, no máximo cerca de uma colher de sopa cheia de açúcar. O que a gente percebe na prática é que o açúcar, né, ele é consumido pelas famílias principalmente no preparo do café, tá? Do suco, no preparo de produtos doces como bolo, às vezes sobremesas, né? E
os pacientes muitas vezes têm o consumo de alimentos industrializados que já são preparados com açúcar. Então, como, por exemplo, os refrigerantes, sorvete, chocolate, né? Enfim. Então, o que nós recomendamos na prática clínica é que esse paciente vá reduzindo gradualmente o seu consumo de alimentos doces, né? Para que esse açúcar ele não atrapalhe o seu controle glicêmico. E alguns detalhes que também na prática a gente faz, né? É a orientação de receitas que possam ajudar os pacientes, né, a reduzir o seu consumo de açúcar, como, por exemplo, geleias preparadas sem açúcar, bolos sem a adição de açúcar, né? Muitas vezes esses alimentos são preparados, por exemplo, com uso de banana bem docinha, já bem madura, ou uso de frutas secas, né, como bolos. Então, a gente tem condições de orientar os pacientes de acordo com aquilo que eles gostam de comer, né, com receitas, preparações que eles possam fazer em casa, de baixo custo, né, e que substitua essas receitas que vão normalmente grande quantidade de açúcar, tá? Então, essas são as recomendações aí principais que a gente tenta trabalhar sempre com essa ideia, né, da redução gradual do consumo dos alimentos doces, né? Muitas vezes nas consultas a gente estabelece metas para que o paciente consiga reduzir a adição, por exemplo, de açúcar no preparo do café, né? Quando está muito diferente do que nós consideramos como algo adequado, né, para o consumo do café, a gente vai estabelecendo metas para que ele reduza essa quantidade. Então, assim, a gente vai tentando sempre trabalhar com aquilo que o paciente gosta de comer, né? Tentando priorizar aquilo que ele tem em casa, porém adequando para que o paciente possa ter um melhor controle glicêmico, tá? Uma coisa que é muito importante falar é que o paciente ele precisa ser o centro do tratamento do tratamento do diabetes, né? Então, ele tem que fazer parte desse tratamento. Então, as orientações precisam considerar todos os seus aspectos, né, culturais, sociais, econômicos, né, para que realmente esse tratamento possa ser colocado em prática, né, e que ele, durante todo esse processo de tratamento lá, no tratamento nutricional, que ele aprenda, né, sobre a composição dos alimentos, as associações de alimentos, né, para que ajudem, né, esse paciente a não ter hipoglicemia ou hiperglicemia, que realmente ajude a controlar, né, a sua glicose no sangue e que ele não venha ter, né, as repercussões que são tão prejudiciais aí e que pioram tanto a qualidade de vida do paciente quando ele não faz um bom controle glicêmico. Tá certo, gente? Bom, eu queria muito agradecer a presença de todos, né? Nós vamos ficando por aqui nesse Nutrição em 15 Minutos e nos vemos no próximo programa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Deloui. Coordenação, Gil Santiago. Rádio Unaerp.